Seja bem-vindo de volta. Hoje eu vou contar o filme Tempo, mas antes que eu comece, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum resumo e indicações de filmes novos. A história começa mostrando a família Kappa fazendo uma viagem para um resort. São Priska, Guy e os filhos Maddox e Trent. Quando eles chegam ao resort, são muito bem recebidos pelo gerente do hotel e até recebem drinks de boas-vindas. As crianças fazem amizade com o sobrinho do gerente, o Idlib, e Trent se torna muito amigo dele. Eles brincam na praia de perguntar nome e profissões das pessoas e até conhecem um policial. Na viagem, descobrimos que Priska enfrenta uma doença que os filhos ainda não sabem. Além disso, eles já tinham plano de se separar, mas decidiram fazer uma última viagem em família pelos filhos. Priska e Guy discutem e, para se distrair, Trent decodifica uma mensagem cheia de símbolos que seu amigo Idlib enviou. Agora conhecemos Mid-Sizer Sedan. Ele é um famoso rapper e ele está com uma mulher na praia. No resort, conhecemos mais uma família. São Charles e sua mãe Agnes, sua esposa Crystal, que já deixa claro que tem deficiência de cálcio, e a filha Cara. O gerente convence a família Kappa a conhecer uma praia particular que fica próximo dali, e em seguida uma moça começa a ter convulsões e chama a atenção de todos. Ela se chama Patrícia e está hospedada com seu marido Jerry, que é enfermeiro. Charles chega para ajudá-la, dizendo ser médico, e ela melhora. Depois, um dos funcionários do hotel leva as famílias para a praia, e é curiosa a quantidade de comida que o hotel envia. Eles chegam à praia e a partir daí muitas coisas estranhas passam a acontecer. Charles fica bastante desconfiado quando encontra Mid-Sizer, e Maddox o reconhece por ele ser famoso. As crianças brincam na praia e encontram vários objetos. Trent está brincando e é surpreendido por um corpo boiando, e eles descobrem que é o corpo da mulher que estava com Mid-Sizer mais cedo. Todos ali desconfiam do rapper, até porque ele aparece com o nariz sangrando, o que pode justificar que ela tenha lutado para tentar se salvar, mas ele diz que não tem nada a ver com a morte dela. A mãe de Charles sente-se mal e eles tentam chamar a polícia, mas ninguém consegue sinal. O casal Patrícia e Jerry chega à praia e eles até pensam em falar com o pessoal do hotel, mas o casal diz que eles já não estavam mais lá. Eles contam ao casal sobre o corpo encontrado e que não conseguiram sinal para pedirem ajuda. Jerry tenta voltar pelas rochas para buscar ajuda, mas ele sente um grande desconforto e acorda de volta na praia. Charles vai ver sua mãe e Priska vai até ele pedir para examinar Trent, pois algo estranho estava acontecendo. As crianças estão misteriosamente crescendo em ritmo acelerado. Trent vê uma luz de longe em um morro, o que sugere que alguém está observando de longe. A primeira vítima que a praia faz é a mãe de Charles, que não resiste a uma parada cardíaca e todos ficam bem abalados. Depois vemos Trent e a irmã conversando com Patrícia e Jerry. Eles ficam muito surpresos quando eles contam que Trent tem 6 anos e Maddox 11, pois as crianças têm corpos muito evoluídos para sua idade. Quando Priska pergunta dos filhos, ela leva um susto ao vê-los tão crescidos e Guy tem a mesma reação quando encontra sua filha. Mid-Sizer tenta correr para fora da praia e Charles o segue. Ele se sente muito mal nas rochas e logo aparece de volta na praia. Priska diz que as crianças precisam de um médico com urgência, mas apesar de tentar sair dali por locais diferentes, todos eles acabam retornando à praia. Quando Priska vai até Charles pedir que examinasse as crianças, ele dá o primeiro sinal de que sofre de alguma doença psíquica, porque ele aparece olhando desconfiado para Mid-Sizer e o esfaqueia no rosto, porém misteriosamente o corte cicatriza bem rápido. O médico se desculpa e o rapper explica que ele começou a conversar com a moça no hotel porque ambos são doentes e ele viu nisso uma boa coincidência. Mais tarde, o cachorro de Agnes também morre subitamente e todos conversam sobre alguém ir nadando até outra praia para pedir ajuda, mas ninguém se habilita. Mid-Sizer revela a Maddox que seu nome verdadeiro é Brandon e que ele sofre de uma condição rara de coagulação no sangue. Ela comenta o quanto tem se sentido diferente devido ao crescimento acelerado. Patrícia propõe que falem o porquê de terem ido ao resort. Crystal, bastante desconfiada, disfarça para não contar sobre a esquizofrenia do marido, e ela fala que Charles precisava descansar do trabalho. Enquanto isso, Guy acaba revelando sobre o câncer benigno de Priska. Ela comenta estar se sentindo mal nas últimas horas e mostra o local do tumor, que era para ter 3 centímetros, mas já é visto a olho nu. Priska cai desmaiada e Guy autoriza que Charles tente tirar o tumor, mas quando o doutor faz o corte na barriga, ele logo cicatriza. Ele faz um novo corte e todos ajudam a segurar a pele e eles retiram o tumor do tamanho de um melão. Priska não demora para acordar e revela estar se sentindo muito bem. O rapper dá uma olhada no corpo da moça e se espanta com o corpo em estágio avançado de decomposição, porque para atingir aquele estágio levaria cerca de 7 anos. Eles começam a perceber que o tempo para eles na praia passa muito mais acelerado.
Enquanto isso, Trent e Kara conversam bem próximos dentro de uma cabana sobre as mudanças em seus corpos. Prisca calcula que pelo tempo em que eles estão na praia, é como se meia hora fizesse passar um ano das suas vidas, e Jerry tenta explicar que é por isso que as crianças comem tanto, porque seus corpos precisam criar massa para acompanhar o crescimento. Então Mid-Sized fala que eles vão envelhecer quase 50 anos em apenas um dia na praia. Quando Kara e Trent aparecem juntos, todos ficam surpresos porque Kara está grávida. Jerry sugere que naquele estágio de gravidez, Kara deve estar com 5 meses de gestação e que até o bebê nascer deve levar só mais uns 20 minutos. Kara entra em trabalho de parto, porém o bebê não resiste à falta de cuidados médicos e morre em menos de um minuto. Charles piora seu estado de consciência e intimida Jerry com o canivete, e mais tarde Charles assassina Mid-Sized brutalmente e Guy consegue desarmá-lo. Jerry diz que Patrícia precisa de seus remédios para a epilepsia, e ela comenta que desde que chegou à praia não teve convulsões, então Jerry decide nadar para buscar ajuda. Enquanto os outros pensam em escalar o penhasco, eles falam sobre a coincidência de que em cada família há alguém com problema de saúde. Prisca explica que concorreu a um sorteio através de um recibo que pegou na farmácia e ganhou a estadia no resort, e diz que é como se todos na praia já tivessem sido escolhidos previamente para estarem lá. Só não entendem o porquê, nem o porquê de seus corpos envelhecerem tão rapidamente lá. Maddox conversa com a mãe sobre a separação dela e do pai, e Prisca se desculpa e confessa que havia outro homem. Maddox tenta lidar com a situação como adulta e entra no mar, mas um corpo a toca e descobrem que a vítima é Jerry. Kara lamenta a morte de seu bebê e diz que nunca sairão daquele lugar. Ela decide escalar as rochas, mas acaba ficando inconsciente e perde a vida na queda. Depois, Patrícia fala que vai tentar sair de lá nadando, utilizando umas boias, porém ela tem um ataque epilético que é fatal. Os sinais de velhice vão ficando mais aparentes e Guy começa a perder a visão e Prisca a audição. Crystal se olha no espelho e vê suas costas ficando encurvadas devido à falta de cálcio, e apesar de Prisca chamá-la para ficarem juntos, ela tem vergonha da própria aparência e se afasta de todos. À noite, Guy confessa a Prisca que sabia que ela tinha outro. Ela pede perdão e diz que estar com ele ali é tudo o que ela poderia querer, demonstrando ter atingido um grau de maturidade maior devido à idade. Maddox e Trent vasculham as coisas que encontraram na praia e encontram anotações de outra pessoa que tenta explicar os efeitos que a praia causa. Nas anotações estão os nomes e endereços das pessoas que estiveram na praia uma outra vez, e Trent vê de longe uma luz verde que ele afirma ser uma câmera, porém eles não entendem o porquê daquilo. Charles aparece totalmente fora de si, e Guy só o vê quando ele já está muito perto. Ele começa a esfaquear Guy porque ele acha que ele irá contar que foi ele quem matou o rapper. Prisca corre para avisar os filhos para se esconderem e volta para ajudar Guy. Desesperado para se esconderem, Trent e Maddox acabam encontrando Crystal nas rochas e ela joga pedras para que eles não olhem para ela, mas a cada movimento brusco que ela faz, uma parte de seu corpo se quebra. Ela pergunta se Kara está morta e Trent diz que sim. Então Crystal, em desespero, pede para que parem de olhar para ela e joga pedras para que os irmãos apaguem o fósforo, mas seu corpo sofre mais fraturas até que ela acaba perdendo a vida. Prisca faz um corte em Charles com uma faca enferrujada, o que causa sua morte. A ferrugem age no sangue como se fosse veneno. Mais tarde, a família de Prisca se reúne em volta do fogo e os sinais de velhice estão muito avançados. Guy demonstra sintomas de Alzheimer quando pergunta a Prisca por que eles brigavam e por que eles tentavam sair daquela praia se é um lugar tão bonito. Ele diz que não se lembra da palavra que representa o que ele sente por ela e seu corpo cai na areia já sem vida. Momentos depois o mesmo acontece com Prisca. No dia seguinte, Trent e Maddox estão visivelmente mais velhos. Eles não sabem se continuam tentando sair da praia ou desistem. Eles decidem fazer castelo de areia, e Trent se lembra de uma carta de Idley, que ele ainda não tinha decodificado. Ele pega a carta e quando termina de decodificar está escrito: "Meu tio não gosta do coral". Os irmãos percebem que de alguma maneira os corais devem servir para bloquear os efeitos da praia sobre eles, e então eles decidem atravessar os corais. Maddox acaba ficando presa em um coral e Trent volta para ajudá-la. Eles estão desesperados e descobrimos que realmente havia uma pessoa observando de longe. É o motorista que deixou a todos na praia. Ele observa se os irmãos conseguiram passar dos corais, mas como não os encontram, ele faz uma ligação contando que os últimos sobreviventes do experimento se afogaram. Finalmente começamos a entender o propósito de tudo. O observador volta a um laboratório e no fim das contas as famílias eram cobaias de um experimento que pretendia salvar pessoas utilizando remédios desenvolvidos com as diversas propriedades encontradas na praia.
Os membros de cada família que eram doentes recebiam em seus drinks uma dose de remédio desenvolvido especificamente para suas condições de saúde e depois eles eram enviados para a praia para que observassem os efeitos do remédio em cada tipo de doença. Após o fim do experimento, as suítes dos participantes, seus pertences celulares e passaportes são limpos para não deixar vestígios. O gerente pede até um minuto de silêncio pelas vidas dos participantes do teste, que já era inclusive o grupo 73. E o que é mais revoltante é o fato de eles comemorarem que encontraram a cura da epilepsia, porque Patrícia passou mais de 8 horas na praia sem ter convulsões. A recepcionista avisa sobre a chegada de novos participantes e um deles tem Parkinson. A rotina no hotel segue normalmente, porém Trent e a irmã conseguem sobreviver. Trent encontra o policial que havia conhecido no primeiro dia e entrega a ele a agenda que encontraram na praia com os dados das pessoas que estiveram lá. A partir daí as coisas se complicam para a corporação. O policial descobre que todos na lista foram dados como desaparecidos e a notícia logo é vinculada pela mídia. Trent reencontra Idley e demonstra gratidão mostrando a ele a carta. Descobrimos que os irmãos conseguiram sobreviver porque encontraram uma brecha nos corais para retomarem o fôlego. Eles são levados pelo policial de volta ao aeroporto e Trent conta que serão recepcionados pela tia, que terá que lidar com o fato de que seu sobrinho, que ontem tinha 6 anos, hoje aparece com 50. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações para não perder os vídeos novos. Até mais!